Eu sei que você já ouviu histórias absurdas, mas a minha ultrapassa qualquer limite de dor, medo e silêncio. Por 24 anos, eu fui mantida trancada no porão da casa onde nasci. Não, não foi por um sequestrador. Não foi um criminoso qualquer. Foi o meu pai, o homem que deveria ter me protegido do mundo. Foi quem me jogou no inferno. Me prendeu em um espaço frio, escuro e sem janelas. Me tirou a juventude, a liberdade e, pior, a dignidade. Fui abusada incontáveis vezes pelo meu próprio pai. Me forçou a gerar um filho em condições desumanas. Hoje, pela primeira vez, eu quebro esse silêncio. Não para causar choque, mas para mostrar que o mal, às vezes, se esconde onde a gente menos espera e que mesmo nas sombras mais densas, a verdade um dia encontra uma fresta para escapar. E antes de eu continuar, tem mais uma coisa que eu queria te pedir. Me conta aí nos comentários. De onde é que você está assistindo essa história? Qual é a sua cidade, o seu cantinho nesse Brasil tão grande? Eu fico imaginando onde essa minha voz está chegando. Quem são as pessoas que pararam um tempinho do dia para escutar tudo isso que eu carreguei no peito por tantos anos? Saber de onde você está me ouvindo me faz sentir que eu não estou mais sozinha, que tem gente espalhada por esse mundão que ainda se importa, que ainda sente, que ainda acolhe. Meu nome é Maria Aparecida, mas hoje, com esses cabelos todos brancos, o povo me chama de Dona Cida. A história que vou contar começa há muitos anos, quando eu era apenas uma menina de 13 anos. Foi num dia de céu cinzento, daqueles que parece que vai chover, mas não chove, que minha mãe, Rosária, saiu para comprar umas coisas no armazém do seu dito e nunca mais voltou. Lembro como se fosse hoje. Estava sentada no chão da sala, brincando com uma boneca de pano que minha mãe tinha feito, quando escutei o rádio chiando na cozinha. Do nada, meu pai começou a gritar ao telefone, palavras que eu não entendia direito. Quando vi a cara dele depois, já sabia que coisa ruim tinha acontecido. Um carro tinha batido no dela, disseram. Ela morreu na hora, nem sofreu, falou o delegado quando apareceu em casa. Mas quem não sofreu foi ela. Nós é que ficamos aqui, com esse buraco no peito que parecia não ter fundo. Meu pai, seu Olavo Mendes, nunca foi homem de demonstrar carinho, nem antes disso. Era calado, daqueles que a gente tinha até medo de pedir bênção. Mas depois que mamãe se foi, ele virou outra pessoa. Os olhos dele já não tinham brilho nenhum. Era como se tivesse secado por dentro, igual planta sem água. Passou a se trancar no quarto por dias, janelas fechadas mesmo no calor de rachar. A cachaça virou a melhor amiga dele. Sempre tinha uma garrafa debaixo da cama ou atrás da pia. As pessoas do lugar pararam de vir em casa. Primeiro porque ele espantava todo mundo. Depois porque foram esquecendo da gente, como se aquela casa grande no fim da estrada de terra tivesse virado lugar de assombração. E eu, mesmo pequena, tive que aprender a me virar. Aprendi a fazer comida no fogão a lenha, a lavar roupa no tanque, a varrer os cantos cheios de poeira. Às vezes, quando meu pai dormia de tanto beber, eu pegava o retrato de mamãe e conversava com ela baixinho. Mãe, tá difícil aqui sem a senhora. O que é que eu faço? Perguntava sem esperar resposta. Na escola, as professoras perceberam que eu estava diferente, mais quieta, mas ninguém fez muita pergunta. Naquele tempo, problema de família se resolvia dentro de casa, ninguém metia a colher. Fui aprendendo a engolir o choro, a esconder as marcas quando meu pai perdia a paciência comigo, a sorrir sem vontade quando as pessoas perguntavam se estava tudo bem. 5 anos inteiros se passaram assim, cada dia parecendo uma eternidade, cada noite cheia de medo do que podia acontecer no dia seguinte. Eu crescia, meu corpo mudava, e os olhos do meu pai também foram mudando o jeito de me olhar. Foi numa tarde de calor, daquelas que até as cigarras param de cantar, que tudo piorou de vez. Tinha acabado de lavar a louça do almoço quando escutei meu pai me chamando lá do quarto. Cidinha, vem cá, ele falou com uma voz mansa que eu nunca tinha ouvido antes. Aquilo me deu um arrepio na espinha, mas obedeci, como sempre fazia. Quando cheguei no quarto, ele estava arrumado, camisa limpa, cabelo penteado,
cheirando a loção. Preciso de ajuda lá no porão. Tem umas caixas que quero mostrar para você, ele disse sorrindo. Achei aquilo muito estranho. Em todos aqueles anos, ele nunca tinha deixado ninguém descer no porão. Era lugar proibido, com cadeado na porta. Até tentei perguntar o que tinha nas caixas, mas ele só respondeu: é surpresa. Coisa da sua mãe que guardei esse tempo todo. Segui ele escada abaixo, o coração batendo forte. Quando chegamos perto da porta do porão, ele tirou do bolso uma chave enferrujada e abriu o cadeado. A escada para o porão era escura, de madeira velha que rangia a cada passo. Hesitei na porta, mas ele insistiu. Vai na frente. Foi quando desci o primeiro degrau que senti ele se aproximar por trás. Um pano com cheiro forte cobriu meu nariz e minha boca. Tentei me debater, mas meus braços ficaram fracos, minhas pernas bambearam, e tudo foi ficando escuro, como se a noite tivesse caído de repente dentro da minha cabeça. Quando acordei, não sabia dizer quanto tempo tinha passado. Minha cabeça doía, a boca estava seca como papel. Tentei me mexer, mas meus pulsos estavam presos com correntes numa parede fria de tijolos. O porão era pequeno, úmido, com cheiro de mofo misturado com terra. A única luz vinha de uma frestinha no teto. Mal dava para enxergar direito. No começo, pensei que era algum tipo de castigo doido, daqueles que meu pai inventava quando bebia demais. Chamei por ele, gritei até minha garganta arder, mas ninguém respondeu. Só depois de muito tempo, não sei dizer se foram horas ou um dia inteiro, escutei a porta do porão abrindo. Os passos pesados dele descendo a escada me fizeram tremer. Pai, me solta daqui. Eu prometo que não faço mais nada de errado, implorei. Ele acendeu um lampião e colocou no chão. A luz fraca mostrou o rosto dele, diferente de tudo que eu conhecia. Não era mais meu pai ali. Era um homem com olhos de bicho, olhos que me olhavam como se eu fosse uma coisa, não uma pessoa. Agora você é só minha. Ninguém mais vai te ver, ninguém vai te procurar. Ele disse com uma calma que me gelou o sangue. Foi nessa hora que entendi o tamanho do horror que ia viver. O medo que senti não tem palavra que explique. Era como se alguma coisa tivesse morrido dentro de mim naquele momento. Era o começo de um pesadelo que ia durar muito mais do que eu podia imaginar, presa naquele silêncio da casa grande onde ninguém podia me ouvir. Os primeiros dias naquele porão pareciam não ter fim. O frio entrava pelos ossos, mesmo eu tentando me enrolar num pedaço de cobertor velho que ficava no canto. As correntes machucavam meus pulsos, deixando eles em carne viva. O chão era de terra batida misturada com cimento, duro feito pedra, e a umidade subia pelas paredes cheias de musgo verde escuro. A tal frestinha no teto era meu único contato com o dia e a noite. Quando ficava escuro lá fora, aquele buraquinho sumia na escuridão, e eu sabia que mais um dia tinha passado. Nessas horas da noite, os barulhos me assustavam mais. Ratos que corriam pelos cantos, baratas que subiam pelas paredes e, às vezes, passos de meu pai lá em cima que me faziam prender a respiração de medo. Gritei tanto nos primeiros tempos que minha voz foi ficando rouca, depois fraca, até que um dia percebi que não adiantava. Ninguém ia me escutar. A casa era longe de tudo, no fim daquela estrada de terra onde quase ninguém passava. E meu pai, esperto que só ele, tinha feito questão de afastar as pessoas depois que minha mãe morreu. Era como se ele tivesse planejado tudo, tijolinho por tijolinho, esperando só a hora certa. Depois de um tempo, comecei a perceber que tinha uma rotina. Ele aparecia sempre de manhãzinha, quando a luz começava a entrar pela fresta, trazendo um caneco de água e um pedaço de pão duro. Às vezes tinha uma maçã ou um resto de comida do dia anterior, mas isso era raridade. No começo, ele nem falava comigo direito. Deixava as coisas no chão e ia embora. Com o passar dos dias, começou a soltar as correntes por algumas horas, para eu poder me movimentar um pouco dentro daquele espaço pequeno. Foi nessas horas que descobri que tinha um balde num canto, que era para fazer minhas necessidades. Uma vez por semana, ele trazia água num balde maior para eu me lavar, sempre de olho, nunca me deixando sozinha nesses momentos. E foi aí que começou o pior.
Ele dizia coisas que me davam nojo, que desde que me viu crescendo já pensava nisso, que agora eu era só dele e ninguém ia saber. Os olhos dele eram de um jeito que não dá nem para explicar, pareciam os de um bicho faminto. No começo, ele inventava desculpas. Dizia que o mundo lá fora era perigoso demais para uma menina como eu, que só estava me protegendo dos homens que iam querer me fazer mal. Falava que eu era especial demais para viver como as outras, que tinha nascido para ficar ali com ele. Eu chorava, implorava, dizia que queria voltar para a escola, ver minhas amigas, mas ele só ria, como se eu tivesse contado uma piada sem graça. As visitas dele foram ficando mais longas, as mãos dele começaram a me tocar de um jeito que me dava vontade de arrancar a pele fora depois. Tentei lutar nas primeiras vezes, mas ele era forte demais, e quanto mais eu resistia, mais ele machucava. Aprendi que ficar quieta doía menos, pelo menos no corpo. Mas por dentro, cada pedacinho de mim ia morrendo aos poucos, como planta sem água. O tempo foi passando sem eu saber direito quanto. Não tinha calendário, não tinha como marcar os dias. Só sabia que era muito, porque meu corpo mudou, cresci mais um pouco, mesmo mal alimentada. Quando acho que já tinha uns 2 anos naquela situação, um dia ele desceu diferente. Estava nervoso, andando de um lado para o outro feito formiga quando a gente mexe no formigueiro. Na mão trazia papel e caneta. Me jogou as coisas no colo e falou com a voz firme: "Quero que você escreva uma carta." Fiquei olhando sem entender. Carta para quem? Por quê? Ele me explicou como se tivesse muita paciência, mas dava para ver que estava com pressa. Tinha gente perguntando por mim na cidade. Uma professora antiga que lembrou que eu existia, uns vizinhos que começaram a falar. Ele inventou que eu tinha ido morar com uma tia em outra cidade, mas agora precisava de uma prova. Quero que você escreva dizendo que foi embora por vontade própria, que está bem e que não quer ser encontrada. E tem que ser com suas palavras, do seu jeito, para ninguém desconfiar. Eu olhei aquele papel como se fosse minha última esperança. Pensei em escrever algum tipo de pedido de socorro disfarçado, mas como se lesse meus pensamentos, ele completou: "Se você tentar alguma gracinha, vou saber. E se eu descobrir, você vai ficar sem comida até aprender a lição." Olhei para minha própria magreza, senti o estômago que já doía sem parar de tanta fome e soube que não aguentaria. Apertei a caneta com os dedos trêmulos e comecei a escrever o que ele mandou. A carta que escrevi naquele dia foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. Cada palavra era como uma facada em mim mesma. Eu, Maria Aparecida, decidi ir embora por vontade própria para a casa da minha tia. Encontrei pessoas que me entendem melhor que todos vocês. Estou frequentando uma comunidade religiosa longe daqui e não quero ser procurada. Não se preocupem comigo, estou feliz como nunca fui. Assinei com minha letra trêmula, aquela mesma letra que a professora Dona Celina elogiava na escola. Enquanto escrevia, pensava nela, na diretora Dona Júlia, nas minhas colegas Zezinha e Luzia, em todo mundo que podia estar se perguntando onde eu estava. Será que acreditariam naquilo? Será que alguém ia desconfiar? Depois de terminar, meu pai leu com cuidado, dobrou o papel e guardou no bolso. "Agora ninguém mais vai te procurar", ele disse com um sorriso que me deu calafrio. E estava certo. Pelos comentários que ele fazia nos dias seguintes, entendi que a carta tinha funcionado. Falou que leu no jornal do barbeiro que uma menina tinha sumido para se juntar a uma seita no norte do estado. Comentou rindo que o padre tinha feito uma missa pedindo pela minha alma. Cada notícia dessas era como enterrar um pedaço de mim. Foi nessa época que deixei de esperar um resgate. Comecei a entender que estava sozinha naquele inferno, que ninguém viria me buscar, que tinha sido apagada do mundo como se nunca tivesse existido. Meu nome foi esquecido. Minha história virou fofoca de cidade pequena, e eu, presa naquele porão úmido, me tornei um fantasma. Viva por fora, mas já morta por dentro, presa numa mentira que eu mesma tive que escrever com minhas próprias mãos. Não sei dizer quanto tempo passou depois daquela carta. Os dias viraram meses, os meses viraram anos, tudo misturado num sofrimento só. Fui ficando fraca, mais magra ainda. Meu corpo mudou de um jeito que eu não entendia direito.
Minha barriga começou a crescer, mesmo com tão pouca comida. No começo achei que estava doente, que ia morrer ali mesmo. Mas um dia, senti um movimento por dentro, como se tivesse um peixinho nadando. Foi aí que entendi o que estava acontecendo, mesmo sem ninguém para me explicar nada. Estava esperando um filho do meu próprio pai. Quando ele percebeu minha barriga crescendo, ficou diferente. Às vezes me olhava com nojo, outras com uma curiosidade que me dava medo. Começou a trazer mais comida, não muita, mas um pouco mais do que antes. Não era por bondade, era porque tinha medo que aquela criança morresse antes de nascer. Não contei para ele quando as dores começaram. Aguentei sozinha o quanto pude, mordendo o cobertor velho para não gritar. Era uma dor que parecia rasgar meu corpo em dois, que ia e voltava mais forte, como onda no mar. Não tinha ninguém para me ajudar, ninguém para me dizer o que fazer. Só eu, aquela criança querendo nascer, e o medo maior que tudo. Depois de horas assim, senti que tinha que fazer força. Nem sei direito como fiz tudo. Parecia que meu corpo sabia o que fazer, mesmo eu não sabendo. A criança nasceu ali, entre a terra e o sangue, mas não chorou. Era um menino tão pequeno, tão roxinho. Tentei limpar ele com o pedaço de pano que tinha. Soprei na carinha dele, mas nada adiantou. Seus olhinhos nunca se abriram para ver aquele mundo escuro onde tinha nascido. Quando meu pai desceu e viu tudo aquilo, nem perguntou se eu estava bem, se precisava de ajuda. Só olhou para o corpinho parado nos meus braços. Fez uma careta de desgosto e disse que ia dar um jeito nisso. Pegou o bebê de mim como se fosse um saco de lixo e subiu as escadas. Não sei o que ele fez, onde enterrou, se enterrou. Nunca me contou e nunca perguntei. Não chorei na hora, porque parecia que as lágrimas tinham secado dentro de mim. Só fiquei ali, sentada na poça do meu próprio sangue, olhando para o nada, sentindo um vazio maior que o mundo. Demorei dias para conseguir me levantar direito, o corpo doendo, uma febre que ia e vinha. Achei que ia morrer também, e por um tempo até desejei isso, pelo menos ia acabar tudo. Mas a morte não veio me buscar. Meu corpo, mesmo fraco e judiado, foi se curando aos poucos. Os meses seguintes foram os mais silenciosos. Meu pai quase não descia, só para deixar comida e água. Não encostava mais em mim. Era como se tivesse nojo ou medo, não sei dizer. Por um lado foi um alívio, por outro a solidão era tanta que comecei a falar sozinha, só para ouvir uma voz humana naquele lugar. Conversava com minha mãe, que já tinha morrido, com o bebê que não viveu, inventava histórias na minha cabeça para não enlouquecer. Tinha dias que nem sabia mais se era dia ou noite, se estava acordada ou sonhando. O tempo virou uma coisa estranha, que passava sem passar. 2 anos se passaram assim, pelo menos acho que foi esse tempo. Nesse tempo ele voltou a praticar seus abusos comigo. E então começou tudo de novo. A barriga crescendo, os enjoos, o cansaço ainda maior. Meu pai voltou a me visitar daquele jeito, mesmo eu implorando que não, dizendo que podia ter outro bebê. Parecia que ele nem me ouvia mais, ou se ouvia, não se importava. Desta vez, eu já sabia o que ia acontecer. Conhecia os sinais do corpo. Quando as dores começaram, me preparei como pude. Usei o pouco de água que tinha para limpar o lugar onde ia deitar. Guardei uns panos menos sujos para a hora. Respirei fundo e aguentei cada dor, uma por uma, contando na cabeça para me distrair. Foi mais rápido que da primeira vez, mas ainda assim doeu demais. Quando senti que estava na hora de fazer força, mordi o braço para não gritar. E depois de um tempo que pareceu uma vida inteira, ouvi um chorinho fraco, como um gatinho recém-nascido. Abri os olhos e vi, nas minhas mãos trêmulas, uma criaturinha vermelha e enrugada, mexendo os bracinhos no ar. Um menino, vivo, com um choro que era o som mais bonito que eu já tinha ouvido naquele porão. Limpei ele como pude, enrolei no pedaço mais limpo de pano que tinha guardado. E ali, naquele inferno escuro e frio, senti pela primeira vez em tantos anos algo parecido com felicidade. Dei a ele o nome de Elias. Elias Aparecido. Aparecido porque ele surgiu como um milagre na escuridão,
como se Deus tivesse finalmente se lembrado que eu existia. Meu pai não gostou nada quando viu que o bebê tinha nascido vivo. Desceu as escadas pisando forte, olhou para a criança com desconfiança, como se fosse um problema que ele não tinha planejado. Vai dar trabalho? Vai chorar? Vai chamar atenção? Ele resmungou. Pensei que ele fosse levar meu filho embora também, e apertei o pequeno Elias contra o peito com a pouca força que tinha. Não leva ele, por favor, implorei com a voz fraca. Se o Senhor deixar ele ficar, prometo que não deixo ele chorar alto. Prometo que dou um jeito. Ele ficou me olhando por um tempo que pareceu não acabar. Depois, soltou um suspiro de quem se conforma e disse que ia trazer mais comida, mas que se o bebê desse problema, não ia pensar 2 vezes antes de se livrar dele. Nos dias seguintes, ele cumpriu a promessa de trazer mais comida. Não era muita coisa. Um pouco de leite, às vezes uma fruta amassada, restos de comida que ele não queria. Eu dava o melhor pro Elias, mesmo que isso significasse ficar com mais fome ainda. Amamentei ele até meu corpo não aguentar mais, até o leite virar água de tão fraca que eu estava. Dividi cada migalha, cada gota. E esse menino, que nasceu num lugar que nem bicho merecia viver, foi crescendo. A pele, que era vermelha, ficou branquinha, quase transparente de nunca ver o sol. Os olhinhos, que no começo eu nem sabia de que cor eram, foram ficando verdes, iguais aos da minha mãe. Ele era miudinho, é claro. Como ia ser diferente com tão pouca comida? Mas tinha uma força dentro dele que eu não entendia de onde vinha. Uma vontade de viver que me assustava e me dava coragem ao mesmo tempo. Elias cresceu conhecendo só aquelas 4 paredes, só o som dos passos do avô lá em cima, só a minha voz cantando baixinho para ele dormir. O mundo para ele era aquele porão, e eu prometi a mim mesma que, mesmo ali, ia fazer de tudo para ele ser feliz, para ele não sentir o peso do horror que eu sentia. Era uma promessa impossível, eu sei, mas era a única coisa que me mantinha viva. Os anos no porão com Elias tinham um ritmo diferente, como se o tempo corresse de outro jeito. Vi meu menino aprender a se virar, a engatinhar naquele chão duro, segurando nas paredes úmidas para ficar de pé. Seus primeiros passinhos foram dados num espaço que não dava nem 10 passadas de um lado para o outro. As primeiras palavras dele foram mãe e água, coisas que ele via todo dia. Não teve pai entre elas, porque quando meu pai descia, eu segurava Elias perto de mim e ficava quieta até ele ir embora. Não queria que meu filho chamasse aquele homem de nada. Elias crescia devagar, mais fraco e menor que uma criança normal devia ser, mas a cabecinha dele funcionava ligeiro demais. Fazia perguntas que me deixavam sem saber o que dizer. Um dia, quando já devia ter uns 4 anos, me perguntou por que a gente não podia subir a escada como o vovô fazia. Como explicar prisão para uma criança que não conhecia liberdade? Falei que lá em cima não era lugar pra gente, que era perigoso. Outra vez quis saber por que a luz só entrava por aquela frestinha pequena e não pela casa toda, como nas histórias que eu contava. Fui inventando respostas, tentando proteger ele da verdade feia. O pior era quando ele tinha pesadelos, acordava chorando no meio da noite e eu não podia nem acender uma luz para mostrar que não tinha monstro nenhum. Só podia abraçar forte e dizer baixinho que estava tudo bem, que eu não ia deixar nada de ruim acontecer, mesmo sabendo que nós 2 já vivíamos o pior dos pesadelos. Com o tempo, fui criando um mundo de histórias para Elias. Falava do céu, das nuvens que pareciam algodão, dos passarinhos que cantavam de manhã, do cheiro de terra depois da chuva. Desenhava no chão com pedaços de carvão que meu pai às vezes deixava cair, mostrando como era uma árvore, uma flor, uma casa de verdade. Cantava as músicas que lembrava da minha infância, ensinava as letras escrevendo na terra. Elias aprendia tudo rápido, guardava cada palavra como se fosse um tesouro. Quando achava um inseto, uma barata, uma aranha, até mesmo uma formiga perdida que descia pela parede, era uma festa. Ficávamos observando o bichinho por horas, era a única coisa viva além de nós que ele podia ver e tocar. E os olhinhos dele brilhavam, curiosos, querendo saber mais sobre tudo. Por que a formiga carrega folha? Para onde vai a aranha quando some na parede? Como a barata consegue andar de cabeça para baixo no teto?
Perguntas e mais perguntas, e eu tentando responder com o pouco que sabia ou inventando quando não sabia. Teve um dia que ele me perguntou o que era cor, porque eu tinha falado que o céu era azul. Como explicar azul para quem só conhecia tons de escuro? Peguei um pedacinho de pano que tinha descosturado da minha saia velha, que tinha um restinho de cor já bem desbotada. É mais ou menos assim, só que mais bonito, mais vivo, falei mostrando. Ele ficou olhando aquele trapo por tanto tempo, com tanta concentração, que me partiu o coração. Imagina só, uma criança de 5, 6 anos que nunca tinha visto uma cor de verdade, só ouvido falar. Meu pai foi ficando mais velho e mais imprevisível com o passar dos anos. Tinha dias que trazia comida boa, um pedaço de frango, uma fruta fresca, até um doce de vez em quando. Nos outros, desaparecia por quase uma semana, nos deixando com tão pouca água e comida que eu achava que íamos morrer ali mesmo. Quando voltava desses sumiços, geralmente estava bêbado e bravo. Gritava coisas sem sentido, xingava, me abusava sem dó e às vezes batia em mim na frente de Elias. Eu mandava meu filho ficar no canto mais escuro do porão, de olhos fechados e mãos nos ouvidos, mas sei que ele via e ouvia muito mais do que eu queria. Notei também que meu pai tinha começado a olhar para o Elias de um jeito diferente quando ele foi crescendo. Um olhar desconfiado, como se o menino fosse uma ameaça que aumentava a cada dia. Isso começou a me dar um medo novo, um pavor que eu não tinha sentido antes. E se ele decidisse se livrar do meu filho? Se achasse que Elias estava ficando grande demais, forte demais? De noite, quando Elias dormia, eu rezava baixinho, pedindo a Deus que não deixasse isso acontecer, que protegesse meu menino. Não me importava comigo mesma. Depois de tantos anos ali, já tinha aceitado meu destino. Mas por Elias, eu seria capaz de qualquer coisa. Tentei esconder esses pensamentos ruins, mostrar sempre um sorriso para o meu filho, inventar brincadeiras novas com as mesmas coisas de sempre. A gente transformava pedrinhas em soldadinhos, riscos no chão viravam estradas, sombras na parede se transformavam em animais quando eu fazia formas com as mãos. Era um teatro constante de fingir que aquilo era normal, que a gente podia ser feliz mesmo preso naquele buraco. Quando Elias fez 8 anos, eu calculava o tempo pelas estações que dava para perceber pela mudança de temperatura no porão. Notei que ele não estava bem. Sempre foi magrinho, claro, nunca teve comida suficiente para crescer direito. Mas agora estava diferente. A pele quente demais, os olhos fundos, a respiração difícil. Começou com uma tosse seca que foi piorando dia após dia. Tentei de tudo. Enrolei ele nos panos que a gente tinha, dei água em golinhos pequenos, cantei até minha voz ficar rouca. Nada adiantava. A febre subia tanto que ele tremia, os lábios ficavam roxos e em alguns momentos nem me reconhecia mais. Comecei a bater na porta do porão, a gritar por ajuda, coisa que não fazia há anos. No começo, meu pai ignorou. Depois desceu furioso me xingando. Foi só quando viu o estado de Elias que seu rosto mudou. Não era preocupação de avô, não. Era medo de perder o controle da situação. Aquela criança morrendo podia levantar perguntas que ele não queria responder. Nunca vou esquecer a expressão dele enquanto olhava para o neto ardendo em febre. Os olhos arregalados, a boca apertada, o suor escorrendo pela testa enrugada. Era o olhar de um homem encurralado. Ficou andando de um lado para o outro, passando a mão na cabeça, resmungando coisas que não dava para entender direito. Até que parou de repente, me olhou fixo e disse as palavras que mudaram tudo. Vamos ter que sair. Vamos ter que levar ele num médico. Fiquei parada, sem acreditar no que estava ouvindo. Sair? Depois de tantos anos? Ver o mundo lá fora de novo? Senti meu coração disparar no peito, um misto de esperança e terror me invadindo por dentro. Seria esse o momento que eu esperava há tanto tempo? Uma chance de salvar meu filho e, quem sabe, de escapar daquele inferno. Meu pai desceu as escadas trazendo uma coisa que eu não via há tanto tempo que quase tinha esquecido como era: roupas limpas. Jogou um vestido simples para mim, desbotado mas sem rasgos, e uma camisa com uma calça pequena pro Elias.
Vista isso nele e se arrume, falou seco. Vamos levar o menino no hospital da cidade. E antes que eu pudesse sentir qualquer alegria, completou. Mas escuta bem o que vou te dizer. Você é minha filha que ficou meio louca da cabeça depois que a mãe morreu. Por isso mora aqui comigo escondida. Esse menino é seu filho com um homem que passou por aqui há anos e nunca mais voltou. Se abrir a boca com qualquer história diferente dessa, eu mato você e ele antes que alguém possa fazer alguma coisa. Entendeu? Balancei a cabeça que sim, as mãos tremendo enquanto tentava vestir Elias, que mal se aguentava em pé de tão fraco. Enquanto ajeitava a roupa no corpo magro do meu filho, minha cabeça fervia de pensamentos. Era a primeira vez em mais de 10 anos que eu sairia daquele buraco. Como seria o mundo lá fora agora? Será que alguém me reconheceria? Será que teria alguma chance de pedir ajuda? Tentei controlar o tremor nas mãos para não assustar ainda mais meu menino, que me olhava com os olhos arregalados de febre e confusão. Expliquei baixinho que a gente ia sair um pouquinho, que ia num lugar onde tinham pessoas que podiam fazer ele sarar. Ele nem entendia direito o que era sair, coitadinho. Nasceu e cresceu naquelas 4 paredes. Não sabia o que era uma rua, uma casa normal, um céu de verdade. Quando meu pai me pegou pelo braço e me puxou escada acima, minhas pernas bambearam. Os degraus pareciam não acabar mais, e a claridade lá em cima machucava meus olhos acostumados com a escuridão. Ao chegar na cozinha, precisei me apoiar na parede para não cair. Era tudo igual e diferente ao mesmo tempo. A mesa velha ainda era a mesma, mas agora coberta de garrafas vazias e sujeira. O fogão a lenha continuava no mesmo canto, só que enferrujado de tanto desuso. As janelas permaneciam no mesmo lugar, mas agora cobertas por panos escuros pregados nas paredes. Meu pai me empurrou em direção à porta e disse para eu carregar Elias, que ele mal se aguentava em pé. Peguei meu filho no colo, mesmo sentindo meus braços fracos demais para aquele peso. Era a primeira vez que Elias sentia o vento no rosto e vi seus olhinhos piscando sem parar, assustados com tamanha claridade, mesmo sendo um dia nublado. O quintal estava abandonado. O que antes era uma horta, agora era só mato alto, a cerca caindo aos pedaços. Lá no fundo, vi o velho Chevrolet do meu pai, ainda mais acabado que na minha lembrança, mas funcionando. Ele abriu a porta de trás e praticamente nos jogou lá dentro. Entra e fica quieta, rosnou enquanto dava a volta para sentar no banco da frente. O cheiro de mofo e cigarro dentro daquele carro era quase tão forte quanto o do porão. Abracei Elias contra o peito enquanto meu pai ligava o motor. Os trancos do carro na estrada de terra faziam meu filho gemer de dor. Baixinho, fui cantando no seu ouvido, as mesmas cantigas de sempre, tentando acalmá-lo. O caminho até a cidade foi uma revelação dolorosa e maravilhosa ao mesmo tempo. Pela janela do carro, vi coisas que há anos só existiam nas histórias que eu contava pro Elias. Árvores balançando ao vento, casas com pessoas na frente, crianças brincando na beira da estrada, cachorros correndo livres. Era um mundo colorido demais depois de tantos anos vendo só o marrom da terra, o cinza do concreto e o preto da escuridão. Meus olhos não conseguiam absorver tudo de uma vez, e lágrimas escorriam sem que eu nem percebesse. Elias, mesmo ardendo em febre, abriu os olhos algumas vezes durante o trajeto e seu rosto de espanto me partia o coração. O que, para qualquer pessoa seria uma paisagem comum de interior, para ele era como ver um outro planeta. A cidade tinha mudado pouco, pelo que consegui ver. O posto de gasolina na entrada, a igreja na praça central, o pequeno comércio ao redor. Algumas construções novas, outras que não estavam mais lá. Pessoas que eu não reconhecia andando pelas calçadas. Será que alguém me reconheceria? Será que meu rosto, agora mais velho, mais marcado, mais pálido, diria algo a alguma dessas pessoas? O hospital ficava na saída da cidade, um prédio baixo, pintado de um azul desbotado pelo tempo. Meu pai estacionou e se virou para mim e disse: "Lembra do que eu te falei? Uma palavra errada e vocês dois não voltam vivos para casa." Eu sei que ele não estava blefando. Em seus olhos havia a mesma frieza de sempre, a mesma determinação cruel.
Enquanto caminhávamos em direção à entrada, ele segurava meu braço com força, como se eu fosse fugir a qualquer momento. E talvez eu tentasse mesmo, se não estivesse com Elias tão doente nos braços. Dentro do hospital, o cheiro de álcool e remédio me deu tontura. Havia pessoas sentadas em cadeiras de plástico, algumas tossindo, outras gemendo baixo de dor. Uma moça de branco atrás de um balcão nos olhou com curiosidade. Meu pai inventou uma história qualquer. Disse que o menino estava assim há dias, que só agora tinha conseguido trazer a gente porque morávamos longe, no sítio. Só agora conseguiu? Pensei com raiva. Ele deixou meu filho chegar quase à morte antes de buscar ajuda. A enfermeira nos mandou sentar e esperar o médico, mas não demorou muito porque Elias estava visivelmente mal. Quando entramos no consultório, vi um homem mais jovem que meu pai, de jaleco branco e olhar cansado, que se transformou em surpresa quando viu o estado do meu filho. Ele examinou Elias com cuidado, ouvindo o peito, medindo a temperatura, fazendo perguntas sobre os sintomas. Notei que olhava para mim e para o meu pai de um jeito estranho, como se algo não encaixasse. Com voz profissional, disse que Elias estava com pneumonia grave, precisaria de antibióticos e talvez até internação. Meu pai começou a protestar, dizendo que não tinha como deixar a gente ali, que precisava voltar para o sítio. O médico insistiu que o menino estava muito fraco, que podia piorar se não recebesse cuidados adequados. Enquanto eles discutiam, o doutor me pediu para levar Elias para outra sala, onde uma enfermeira ia tirar sangue e dar o primeiro medicamento. Meu pai hesitou, mas o médico foi firme, dizendo que era procedimento padrão. Foi naquele momento, naquele minúsculo instante em que me vi sozinha com a enfermeira, sem meu pai por perto, que encontrei a coragem que pensei ter perdido há anos. A moça era jovem e tinha olhos gentis. Quando ela se aproximou para colocar o termômetro em Elias, segurei seu pulso com força e falei baixo, tão baixo que só ela podia ouvir. Me ajuda. Ele é meu pai. Me manteve presa num porão desde que eu tinha 18 anos. Esse menino é meu filho. E é dele também. Ele me abusou. Por favor, chame a polícia. O hospital inteiro virou um formigueiro depois daquelas palavras. Assim que falei com a enfermeira, ela congelou por 2 segundos com aqueles olhos arregalados, depois saiu da sala dizendo que ia buscar mais medicação. Não demorou nem 5 minutos e voltou com o médico e 2 homens de uniforme. Meu coração quase saiu pela boca quando vi os policiais. Uma parte de mim ainda achava que meu pai ia conseguir me levar de volta para o porão, que ninguém ia acreditar em mim, que eu ia ser castigada por ter falado. Tudo aconteceu tão rápido que parecia um sonho confuso. Levaram meu pai para uma sala, longe de mim e do Elias. Vi quando passaram algemas nele. E a cara de ódio que ele me lançou ainda aparece nos meus pesadelos até hoje. Um dos policiais ficou comigo, fazendo perguntas básicas, mas sem pressionar. Acho que percebeu que eu estava em estado de choque. Uma médica de cabelos grisalhos entrou na sala pouco depois e pediu que parassem o interrogatório. Essa moça e essa criança precisam de cuidados médicos imediatos. As perguntas podem esperar. Ela disse com uma autoridade que fez até o policial recuar. Colocaram Elias numa maca com soro na veia e me deixaram ficar ao lado dele. Lembro de ter sentido um alívio tão grande que minhas pernas cederam e tive que ser amparada por uma enfermeira. Pela primeira vez em mais de 10 anos, eu podia respirar sem medo. Podia fechar os olhos sem temer o que aconteceria quando os abrisse de novo. Quando Elias adormeceu com a medicação, me permitiram tomar um banho quente, algo que eu não fazia desde que tinha sido presa naquele porão. A água escorrendo pelo meu corpo esquelético levava anos de sujeira, mas não conseguia lavar as marcas mais profundas. Sentada no chão do banheiro, deixei as lágrimas se misturarem com a água do chuveiro, chorando de alívio, de medo, de culpa por não ter conseguido proteger meu filho daquela vida, de tantas emoções misturadas que eu nem sabia nomear. Uma assistente social muito paciente chamada Sueli ficou comigo depois. Me trouxe roupas limpas, comida quente e sentou-se ao meu lado sem fazer muitas perguntas, apenas me deixando existir naquele novo mundo assustador e livre. Os dias seguintes foram um borrão de exames médicos, depoimentos oficiais e rostos desconhecidos.
Tive que contar minha história tantas vezes que minha voz ficou rouca. Primeiro para os policiais, depois para delegados, promotores, psicólogos, assistentes sociais. Cada vez que eu falava, era como reviver tudo de novo. Os anos no porão, os abusos, o nascimento de Elias, a sobrevivência dia após dia naquele lugar esquecido por Deus. Eles queriam detalhes, datas, descrições exatas. Como eu podia lembrar de datas quando os dias se fundiam uns nos outros na escuridão? Como explicar o terror diário para alguém que nunca sentiu o peso daquelas correntes? Em algum momento, um homem de terno escuro e voz mansa me explicou que eu precisava ser específica porque iam usar meu depoimento no julgamento. Julgamento? Perguntei confusa. Na minha cabeça, agora que tinham nos encontrado, tudo estava resolvido. Mas não. Explicaram que meu pai teria direito à defesa, que haveria um processo legal, que eu teria que enfrentá-lo em um tribunal. O pânico voltou com toda a força. Não posso vê-lo de novo. Não posso estar no mesmo lugar que ele. Implorei, tremendo tanto que tiveram que me dar um calmante. A promotora, uma mulher de meia idade com olhos firmes, mas gentis, segurou minha mão e prometeu: "Vamos fazer de tudo para que você não precise encará-lo diretamente." Enquanto isso, Elias melhorava aos poucos no hospital. A pneumonia recuava com os antibióticos, mas os médicos estavam preocupados com outros problemas. Anemia severa, raquitismo, desenvolvimento cognitivo atrasado, problemas nos olhos por falta de exposição adequada à luz. Para mim, o mais difícil era ver como ele reagia a tudo aquilo. O menino que nunca tinha visto mais que um raio de sol agora estava cercado de pessoas, máquinas, barulhos, luzes. Qualquer som mais alto o fazia se encolher. Nas primeiras noites, ele só conseguia dormir se eu cantasse as mesmas cantigas do porão, com a luz do quarto acesa, porque o escuro agora o apavorava. As enfermeiras tentavam ser carinhosas, traziam brinquedos e livros coloridos, mas Elias não sabia o que fazer com eles. Um dia, uma delas trouxe um pequeno avião de plástico vermelho e ele ficou olhando para o objeto sem entender. "É um avião, filho. Voa no céu", expliquei, mostrando com gestos. Ele segurou o brinquedo com cuidado, como se fosse quebrar com um toque, e perguntou: "Igual os passarinhos das suas histórias, mãe?" Foi aí que desabei em lágrimas na frente de todos. O julgamento começou 3 meses depois, quando Elias já estava mais forte e eu um pouco menos frágil, pelo menos fisicamente. Mentalmente, ainda me sentia como se estivesse pisando em gelo fino, pronta para afundar a qualquer momento. Nos colocaram em uma casa de apoio às vítimas, um lugar simples mas limpo, com outras mulheres e crianças que também tinham suas histórias de horror. Tínhamos acompanhamento constante de psicólogos, médicos e assistentes sociais. Elias começou uma espécie de alfabetização especial, já que, apesar de eu ter tentado ensinar o básico no porão, ele nunca tinha visto um livro de verdade antes. Fiquei impressionada como, mesmo depois de tudo, ele mantinha aquela curiosidade, aquela vontade de aprender sobre o mundo. A casa tinha um quintal pequeno com uma árvore, e ele passava horas olhando para cima, observando as folhas balançando no vento, apontando cada pássaro que passava, perguntando seus nomes, suas cores, para onde iam. O tribunal era um prédio grande e imponente que me fazia sentir pequena e exposta. Nas primeiras audiências, não tive que ficar na mesma sala que meu pai. Depus por um sistema de vídeo, em uma sala separada, com apenas o juiz e os advogados me vendo através de uma tela. Mesmo assim, saber que ele estava ali perto fazia meu estômago revirar. O advogado dele tentou de tudo. Disse que eu tinha problemas mentais, que tinha fugido de casa anos atrás e voltado com um filho, que ele apenas tinha me acolhido no porão porque eu pedia, porque tinha medo do mundo lá fora. Era absurdo, mas o pior foi quando trouxeram aquela carta, aquela que ele tinha me forçado a escrever tantos anos antes. Veja, meritíssimo, ela mesma escreveu que estava indo embora, que queria seguir outro caminho.
Meu advogado, um homem dedicado fornecido pelo Estado, rebateu com as provas físicas. O porão adaptado como prisão, as correntes ainda presas à parede, os laudos médicos mostrando anos de desnutrição e abuso, o DNA confirmando que Elias era filho do meu próprio pai. O mais difícil foi quando mostraram fotos do porão para o júri. Eu não conseguia olhar para aquelas imagens. A cama improvisada no chão, os desenhos que Elias tinha feito na parede com carvão, o balde que usávamos como banheiro, os restos de comida. Era como se aquele lugar tivesse sido apenas um pesadelo, e ver provas de que era real me fazia querer vomitar. O veredicto veio depois de 2 semanas de julgamento, culpado de todas as acusações: sequestro, cárcere privado, estupro, abuso infantil, tortura. A sentença: prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Quando o juiz leu a decisão, senti um estranho vazio dentro de mim. Não era a alegria que eu esperava sentir, nem mesmo alívio completo. Era como se uma porta finalmente se fechasse, mas a sala onde eu estava continuasse na penumbra. Meu pai foi levado algemado, e antes de sair da sala, olhou para mim pela primeira vez desde que começou o julgamento. Não vi arrependimento naqueles olhos, apenas uma raiva fria e calculista. Entendi naquele momento que, mesmo atrás das grades, ele ainda se achava no direito de ter feito o que fez. 1 mês depois da sentença, a assistente social Sueli, que tinha se tornado quase uma amiga, veio com uma proposta que mudaria nossas vidas para sempre. O Estado pode oferecer a vocês um programa de proteção, ela explicou com cuidado. Novas identidades, um novo começo em outro estado, longe daqui onde ninguém conhece sua história. No começo, fiquei resistente. Mudar de nome parecia apagar quem eu era, como se estivesse dando ao meu pai uma última vitória, fazendo a Maria Aparecida desaparecer de vez. Mas então pensei em Elias. Como seria crescer ali, onde todos conheciam nossa história, onde seria sempre o menino do porão, o filho do estupro? Ele merecia uma chance de ser apenas uma criança normal, de construir sua própria identidade sem o peso daquele passado. Depois de muita reflexão, aceitei. Nos mudamos para uma cidade pequena no sul do país, com novos nomes, novos documentos, uma história inventada sobre sermos viúva e filho de um trabalhador rural. O governo nos forneceu uma casinha simples, apoio financeiro por um tempo e acompanhamento psicológico. Os primeiros meses foram estranhos. Precisei aprender a atender por outro nome, a inventar um passado que nunca existiu, a não me sobressaltar cada vez que alguém batia na porta. Elias se adaptou mais facilmente, como crianças costumam fazer. Matriculado em uma escola especial que respeitava seu ritmo, começou a fazer amigos, a brincar como nunca tinha podido antes. Às vezes, acordava no meio da noite chamando por mim, assustado, confuso sobre onde estava. Eu o abraçava forte e dizia: "Estamos em casa, filho, nossa casa de verdade." E aos poucos, com paciência e amor, fomos aprendendo a viver na luz depois de tanto tempo na escuridão. Hoje, depois de 30 anos de nossa libertação, sou uma senhora de 60 e poucos anos, com cabelos brancos que não tinto por escolha própria. Cada fio prateado é uma marca de sobrevivência que carrego com orgulho. Nossa vida foi se construindo devagar, como uma casa que se ergue tijolo por tijolo, com cuidado e atenção aos detalhes. Nos primeiros anos, com nossas novas identidades, vivi com medo constante de que meu pai descobrisse onde estávamos, que conseguisse escapar da prisão, que aparecesse na nossa porta um dia. Dormia com uma faca debaixo do travesseiro. Acordava várias vezes durante a noite para verificar se as portas estavam trancadas, se Elias estava seguro em sua cama. Aos poucos, os pesadelos foram ficando menos frequentes, menos vívidos, embora nunca tenham desaparecido por completo. Precisei de anos de terapia para conseguir entrar em porões, em lugares fechados, para não entrar em pânico quando a luz se apagava de repente e para se recuperar dos abusos que sofri. Alguns traumas são como cicatrizes permanentes. Não doem mais como feridas abertas, mas nunca somem completamente. Meu filho foi minha maior motivação para seguir em frente.
Vê-lo crescer em liberdade, aprender a ler e escrever de verdade, fazer amigos, brincar ao sol, era como viver outra vida através dele. Elias tinha dificuldades, claro. O início na escola foi complicado. Ele não sabia como interagir com outras crianças. Não conhecia muitas coisas básicas que todos da idade dele já dominavam. Houve bullying, perguntas inconvenientes, olhares curiosos. Tivemos que mudar de escola 2 vezes até encontrar uma onde ele foi realmente acolhido. Uma professora em particular, Dona Márcia, fez toda a diferença. Ela percebeu algo diferente em Elias sem saber nossa história completa. Apenas a diretora sabia por questões de segurança e desenvolveu uma forma especial de ajudá-lo a se integrar. Trabalhei em diversos empregos simples durante aqueles anos. Faxineira, ajudante de cozinha, balconista de padaria. Meu corpo, debilitado por tanto tempo de confinamento, não aguentava serviços muito pesados e minha mente, ainda fragmentada pelo trauma, tinha dificuldade com trabalhos complexos. Mas eu fazia questão de trabalhar, de me sentir produtiva, útil. A dependência do auxílio do governo me lembrava demais da dependência que eu tinha do meu pai no porão. Queria ser dona da minha vida em todos os sentidos possíveis. A adolescência de Elias foi um período de descobertas e desafios intensos. Por volta dos 15 anos, quando já estávamos mais estabilizados em nossa nova vida, ele começou a fazer perguntas mais difíceis, a querer saber mais sobre seu passado, sobre quem era seu pai, por que não tínhamos família extensa como seus amigos. Eu tinha contado versões simplificadas e adequadas à idade conforme ele crescia, mas sabia que um dia teria que revelar toda a verdade. O psicólogo que ainda nos acompanhava me orientou sobre como abordar o assunto, que palavras usar, como acolher as reações dele. Numa tarde de domingo, depois de preparar o bolo de fubá que ele tanto gostava, sentamos na varanda dos fundos da nossa pequena casa e contei tudo. Falei do meu pai, do porão, de como ele tinha nascido, do nosso resgate, do julgamento, da mudança de identidade. Elias ouviu em silêncio, os olhos fixos no chão, as mãos apertadas uma na outra. Quando terminei, ele não chorou, não gritou, apenas me perguntou se podia ficar sozinho. Respeitei seu pedido e o deixei processar tudo aquilo. Naquela noite, ouvi sons no quarto dele. Descobri depois que ele estava socando o travesseiro, rasgando papéis, tentando extravasar uma raiva que nunca tinha sentido antes. O que me surpreendeu, porém, foi sua reação alguns dias depois. Ele entrou na cozinha enquanto eu preparava o café da manhã e disse simplesmente: "Mãe, você é a pessoa mais forte que eu já conheci. O que você fez por mim, ninguém mais no mundo teria feito. Não me importa quem é meu pai biológico. Você é minha mãe e meu pai, minha família inteira." Essas palavras curaram algo dentro de mim que eu nem sabia que ainda estava quebrado. Elias passou por uma fase difícil depois disso. Momentos de revolta, de questionamento existencial, algumas atitudes rebeldes típicas da idade, potencializadas pela descoberta de suas origens. Chegou a procurar informações sobre o avô na internet, encontrou notícias antigas do caso, embora nossos nomes nunca tivessem sido divulgados por sermos vítimas e pelo programa de proteção. Isso gerou mais perguntas, mais discussões entre nós. Foi um período tenso, mas também de fortalecimento do nosso vínculo. Com apoio terapêutico e muita conversa, conseguimos atravessar aquela fase. Os anos se passaram e Elias se transformou em um homem incrível. Decidiu estudar psicologia, inspirado tanto por sua própria experiência quanto pelos profissionais que nos ajudaram ao longo da vida. Vê-lo se formando na faculdade foi um dos momentos mais emocionantes da minha existência. Aquele menino nascido na escuridão de um porão agora estava de beca, recebendo um diploma, pronto para ajudar outras pessoas a encontrarem luz em suas próprias sombras. Ele se especializou em trauma infantil e hoje trabalha em uma instituição que acolhe crianças vítimas de abuso. Casou-se com Juliana, uma colega de trabalho igualmente dedicada, e me deram 2 netos lindos que são a alegria da minha velhice. Os pequenos não sabem de toda a história ainda. Contaremos quando tiverem idade suficiente para compreender. Por enquanto, apenas sabem que a vovó tem muitas histórias para contar
e que às vezes fica triste sem motivo aparente. Elias construiu uma vida plena, sem permitir que seu passado o definisse, embora carregue marcas invisíveis que só quem passou por algo semelhante consegue reconhecer. O leve sobressalto quando uma porta bate forte, a necessidade de sempre dormir com uma luz acesa, o pânico que surge quando fica em espaços muito pequenos. A psicoterapia ajudou, mas algumas feridas são profundas demais para cicatrizar completamente. Em certa ocasião, quando os meninos eram pequenos, encontrei Elias chorando no quintal, depois que o filho mais velho lhe perguntou por que ele nunca falava sobre o vovô. São momentos como esse que nos lembram que, por mais que avancemos, o passado sempre estará lá, como uma sombra que aumenta ou diminui conforme a luz do presente, mas nunca desaparece por completo. Quanto ao meu pai, soube por meio do nosso antigo advogado que ele morreu na prisão há cerca de 10 anos. Não senti alegria com a notícia, nem tristeza, apenas um estranho vazio e, finalmente, uma certeza de que ele jamais poderia nos encontrar. Não fui ao enterro. Não quis saber mais detalhes. Fechei aquele capítulo como se fechasse um livro pesado demais para carregar. Decidi escrever esta história aos 64 anos porque o silêncio foi minha prisão por tempo demais. Durante anos tentei esquecer, fingir que nada tinha acontecido, construir uma vida completamente nova e separada daquele passado. Mas percebi, com a sabedoria que só o tempo traz, que negar o que vivi era como apagar uma parte fundamental de quem eu sou. Esta narrativa não é apenas sobre horror e sofrimento, embora contenha muito de ambos. É uma história sobre resistência, sobre o poder do amor materno, sobre como a esperança pode sobreviver mesmo nas mais terríveis circunstâncias. Há alguns meses, recebi um convite para compartilhar minha experiência em um evento fechado para profissionais que trabalham com vítimas de abuso e cárcere privado. Hesitei muito antes de aceitar. Falar sobre aqueles anos ainda me causa tremores nas mãos, um nó na garganta, suor frio na nuca. Mas quando vi a sala cheia de pessoas genuinamente interessadas em aprender como melhor ajudar outras vítimas, encontrei forças que não sabia que tinha. Falei por 2 horas, sem notas, apenas deixando as memórias fluírem. No final, uma jovem assistente social se aproximou com lágrimas nos olhos e disse que meu relato a ajudaria a ser mais atenta, mais sensível com as vítimas que atendia. Foi nesse momento que compreendi o verdadeiro propósito de toda aquela dor: transformá-la em algo que pudesse iluminar o caminho de outros. Hoje vivo uma vida simples e tranquila. Minha casa é pequena, mas tem janelas grandes em todos os cômodos. Preciso da luz, do vento, da sensação de espaço aberto. Tenho um jardim onde cultivo flores coloridas e algumas ervas. Gosto de sentar na varanda nas manhãs de sol, observar os passarinhos, ouvir as risadas das crianças que passam a caminho da escola. Aprendi a valorizar essas pequenas alegrias cotidianas que muitos consideram banais. Descobrir a beleza na simplicidade foi minha forma de cura. Ainda tenho pesadelos ocasionais, ainda me sobressalto com barulhos repentinos, ainda evito certos lugares e situações. Mas quando acordo assustada no meio da noite, levanto, abro a janela, respiro fundo o ar da liberdade e agradeço por cada dia vivido sob o céu aberto. Se você está lendo isso e passa por algo semelhante, saiba que não está sozinho. Existe saída, existe justiça, e existe um amanhã onde a dor não manda mais. Hoje, depois de tudo que vivi, depois de tantos anos calada, finalmente tive coragem de contar a minha história. E se você chegou até aqui comigo, se ouviu cada palavra do que eu disse, então eu te agradeço do fundo do meu coração. Porque cada pessoa que escuta o que aconteceu comigo me ajuda a transformar a dor em força, o silêncio em voz e a memória em justiça. Eu sou Maria Aparecida, mas por muitos anos fui só a menina do porão. Agora sou uma mulher que sobreviveu. E se essa história te tocou de alguma forma, se mexeu com seu coração ou te fez refletir, eu te peço, clica no botão de gostei. Isso pode parecer simples, mas é uma forma de mostrar que você se importa,
que histórias como a minha não vão mais ser escondidas, que ninguém mais vai ser silenciado pelo medo.